Falar de saúde, o assunto agora é hipertensão ou melhor, pressão alta. Para falar sobre isso, está aqui comigo no estúdio o cardiologista Dr. Francisco Por Deus. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para tentar tirar e informar algumas coisas a respeito desse tema que é tão importante e que acomete uma grande parte da nossa população. Doutor, explica pra gente o que de fato é a hipertensão. A hipertensão, essa palavra, né, esse início, hiper, significa algo acima, né? Então, a hipertensão são valores pressóricos acima dos níveis que são preconizados como, digamos assim, normais, né? Quando é que a pressão ela é considerada alta? A pressão em adultos ela é considerada alta ou hipertensão arterial sistêmica quando ela ultrapassa os valores de 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou seja, a sistólica, que é a pressão máxima, que é 140, ou popularizando 14, né? E a mínima, que é a diastólica, 90 ou 9, como se costuma falar, 114 por 9 no popular. O que causa geralmente a pressão alta, doutor? A pressão alta, a grande maioria dela, 95% ou mais dos casos, ela não tem uma causa específica. Tem fatores genéticos, fatores ambientais, fatores de estilo de vida, etc. E só apenas 5% das pressões altas tem uma causa específica. Pode ser uma doença renal, uma situação tumoral, enfim, alguma situação que você pode tratar e efetivamente ter uma cura. É uma fração mínima, mas existe esses 5% mais ou menos de hipertensão que a gente chama secundária. Vamos falar de sintomas. O que a pessoa com pressão alta ela costuma sentir? Na prática, na verdade, não existe sintoma característico de pressão alta, um sintoma que a gente diria patognomônico. Existem algumas pessoas que sentem determinados sintomas em função das suas próprias características, mas citando o que são mais comuns, dor de cabeça, dor no peito, tontura, palpitações, fadiga, falta de ar, né? Esses são os sintomas que acometem assim, com mais frequência as pessoas que têm sintoma. Tem outras que não dão conta da pressão alta por conta de alguma coisa que elas sintam. O que acontece caso não haja um tratamento para pressão alta, doutor? Como a pressão alta é uma entidade de caráter sistêmico, ou seja, ela está em todos os locais do organismo, né, em todos os vasos, elas causam um estrago vascular, digamos assim, no caso da microcirculação, em termos de rim, cérebro, né, isso sem falar especificamente do coração. Além disso, ela causa uma sobrecarga de trabalho no músculo cardíaco, levando a uma sequência que pode chegar a um quadro de insuficiência cardíaca hipertensiva, né? De causa hipertensiva, que é aquele coração que fica insuficiente, incapaz de bombear o sangue adequadamente, que popularmente se chama de coração inchado. Então a gente pode dizer que é algo muito perigoso? Como? Podemos dizer que é algo muito perigoso? A longo prazo, sim. De imediato, você tem uma crise hipertensiva, por algum motivo assim, até isolado, não seria um caso assim tão dramático. Mas o fator não controle, de não controlar a médio e longo prazo, seguramente vai trazer uma repercussão uma hora ou outra, tanto a nível cardíaco, renal, cerebral e por aí vai. Como é que é feito o tratamento para aquelas pessoas que têm problemas com pressão alta? O tratamento ele se baseia em dois princípios. O princípio não medicamentoso, que é adequar estilo de vida, que é alimentação, uso de cigarro, controle de diabetes, né, peso, atividade física, e tem aquele fator medicamentoso, que é a base de remédios, que se tem aí uma gama de classes de remédios, de tipos, que pode se lançar mão de acordo com o perfil de cada paciente. Tem alimentos que podem aumentar de fato a pressão? Exemplo, muita gente fala, o consumo excessivo de sal aumenta a pressão, isso é verdade? Isso daí é clássico, né? O sal de cozinha, o seu famoso cloreto de sódio, ele efetivamente tem propriedades maléficas em relação à subida de pressão e até interferir indiretamente no efeito medicamentoso. Tem uma idade específica que a pessoa precisa ficar mais atenta em relação à pressão alta ou não? Qualquer pessoa em qualquer idade pode ter? A princípio você teria assim, a parte mais adulta, pessoas acima de 30, 35 anos, seriam as pessoas mais expostas. A gente costuma dizer cientificamente que as pessoas que desenvolvem pressão, elas estão, a maioria, entre os 35 e os 50 anos. Mas isso não é regra absoluta. Existem hipertensões, as secundárias, por exemplo, pode acometer até criança, né? Que dependendo da causa que possa lhe originar.
Essas pessoas que geralmente têm pressão alta, o senhor falou que fazer uma atividade física é muito bom. Eu consigo controlar a minha pressão somente com atividade física? Na verdade, não necessariamente. A atividade física ela faz parte de um pool de situações que você deve fazer, não só em relação à pressão alta, como a doença coronariana, controle de dislipidemia, diabetes, envolve atividade física, o controle dessas outras entidades, né? O controle do peso é muito importante também. Qual a mensagem que o senhor deixa hoje aqui para quem está acompanhando a nossa programação e tem pressão alta? A mensagem principal é prevenção. Fazer assim suas medidas de pressão de ordem periódica, principalmente quem tem casos familiares, porque a pressão alta, principalmente a primária, ela tem um fator genético muito forte nos descendentes de quem tem pressão alta, e adequar o estilo de vida, né? Atividade física, alimentação adequada, né? Controle de diabetes, não usar tabaco, quer dizer, não fumar, consumo de álcool moderado, leve, e evitar principalmente o sal, né? Essas coisas mais de origem doméstica, né? De cunho doméstico, principalmente o sal de cozinha. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Estou às ordens, boa tarde a todos e vamos prevenir.